Muito boa tarde pra você. Olha só, nós estamos aqui no Entre Família. Cris tá feliz. E aí, Cris? Fala oi, pessoal de casa. Aqui. Isso, fala um oizinho. E aí, tudo bem? E você? Tá feliz, né, Cris? Cris tá feliz, tá bacana. Tá assim, ó, braços abertos, recebendo você aqui hoje. E é um prazerzaço ter você aqui, viu? Olha, Cris, fala alguma coisa, tá bacana, feliz aqui? Tal. E aí, como é que você tá? Tá natural, tá tranquilo, né? Porque ele tá querendo estar aqui mesmo, tá bem alegre, sorridente com tudo que tá acontecendo aqui. Né, Cris? Fala um oi, fala um oi. 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 Fala boa tarde, boa tarde quem tá em casa. Boa tarde quem tá em casa. Tô feliz de estar aqui, Carol, Tô feliz de estar aqui, Carol, legal. apresentadora legal. Isso, bacana, isso mesmo. Vou dar todo o dinheiro aqui pra Carol, aqui no meu salário. Vou dar todo o dinheiro pra Carol do meu salário. É que não sobrou, por isso você tá falando isso, que não tem nada na sua conta já. Ela vai se arrepender porque não tem nada. O que a gente tá fazendo aqui, povo? Que isso, gente? Ó, vou levar a cadeira e se explica aí, tá? Vai. Hoje nós vamos falar sobre marionetes. Já viu essa brincadeira aí da marionete? Você brincou quando era criança desse processo? O duro é quando esse processo acontece na vida adulta, né, Cris? Verdade. Parece que tem alguém gerenciando a nossa vida. E eu estava até pensando, conversando sobre isso, porque a um certo ponto, o que leva uma pessoa a se deixar dominar dessa forma? Ou outra, existem crenças limitantes, o próprio ambiente que a pessoa, de forma inconsciente, se deixa manipular e ao passar da vida acredita que está realmente tomando decisões, mas não, está obedecendo um processo. É aquele esquema, né, do marido que acha que manda em casa. Não, mas isso aí é sabedoria. Um exemplo, você fingir que manda. Isso e o outro fingir que... E você saber quem realmente manda, isso define anos da sua vida de qualidade. Saiba que... É outro assunto. Isso aqui tá bacana, indicar essa dinâmica isso aqui tá funciona. definido. Mas agora, quando é ruim, né? Quando é ruim, vai passar por outras áreas da vida, né? Uma área emocional, aquilo que você gosta, olha onde você gosta de viajar, o que você gosta de comer, tudo acionado pelo outro. Não, e se você às vezes se condiciona também a isso, tem pessoas que elas se auto-sabotam e aí elas se deixam manipular pelos processos, por exemplo, coloca todas as expectativas, por exemplo, só na criação dos filhos. Sim. E aquilo manipula a vida da situação. Aí depois nós temos aquela síndrome do ninho vazio e ela não sabe quem é ela sem os filhos. Então, um exemplo, às vezes o próprio não precisa casal, ser outra pessoa. Isso. Uma situação, um desejo, algo que eu queira muito. A gente teve um programa aqui que eu achei muito bacana, se preparando para a aposentadoria. Deus me livre. Mas você criou suas expectativas no rodízio da questão do trabalho. Aí depois você vê, tá em casa, não tem uma relação com a mulher, vê que perdeu família porque não teve controle. Olha, gente, é sério o assunto de hoje. Tá complexo, é por isso que a gente buscou reforço, viu? Tem aqui uma psicóloga que vai te ajudar a lidar com esses processos todos. E a sair, gente, vamos sair desse ciclo? Vamos cortar essas cordinhas aí, tá livre-arbítrio, vai dar tudo certo. Tá maneiro, não. Mas quando que vai começar esse negócio, cara? É agora, não. O intervalo é rápido. Rapidinho. Nós vamos pro intervalo rapidinho e já voltamos com o número para você participar com a gente. É rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e de repente a abertura do nosso programa, ai rapaz, deixou você tenso, não, é só para você avaliar. Às vezes essas cordinhas existem e você não sabe, ou elas existem e você deixou elas ali lidando, né? A manipulação. E Cris, você falou uma frase difícil aqui. O quê? Difícil. Como assim? Você que tá deixando. Não, é complicado, não, difícil de engolir isso aí. Precisa de um litrão de água aqui para resolver. Algumas cordinhas você deixa e ela limita o seu tamanho. Será que alguém aí que está assistindo a gente agora já passou por esse processo ou está vivendo esse processo para abrir o coração para a gente aqui? Será? Vamos abrir. E até para você que saiu. Depois que as cordinhas quebraram, e a gente não está falando de quebrar regras, de não ter parceria dentro de casa, de não ter conversação. Não é isso, não é essa libertinagem que o pessoal está falando disso. Estou falando de... eu sou independente, não. Ninguém manda em mim. Não é isso aí. Calma. Não é isso. Relaxa. A questão é manipulação, tá? E você pode abrir o coração onde? E outra, a gente não está mandando você participar, viu? É você se você quiser. Aqui é amor. E o amor é livre, sem cordinha, sem nada. Eu quero muito. Eu gostaria muito. Eu gostaria não também. Quer mandar um nome, não precisa. Vou falar aqui o número. Aí então vai que toca no seu coração, você queira. 0 operadora 12 98315 0249. Se você quiser, participe aqui com a gente. Continue com a gente aqui. Agora eu vou reforçar o que a Carol falou. Se vir, a gente vai amar. O que é isso? Porque é o seguinte, vai ser genuíno, verdadeira a sua participação. Vamos falar sobre esse assunto, vai ter uma psicóloga aqui, gente. Já vai ter um analista comportamental, né? Tem profissional também. E tal, por Skype. Vou falar da área de trabalho, hein?
rola essa situação na área No de trabalho. trabalho. Mas e aí? É. Mas não é chefe? Mas vamos resolver como Não é o se... colega que pede por favor? Hum. Ou é manipulação? Vamos Tem lá. uma trilha de suspense. Será que é manipulação? Será que você está sendo manipulado? Já. Agora, vamos Nossa, fiquei conhecer o tão tensa, profissional. vou até sentar. Então vamos. Não, deu uma tensão. Fiquei tensa. Tem aqueles programas É aquele- sensacionalistas, você fica né? com o ombro Será assim que você pra está sendo manipulado? É. Olhe pra cá. Gente, Olha. o ombro encostou na orelha. Você tem que prestar atenção na sua linguagem corporal. O ombro encostou nas orelhas aqui, ó. Você já pode... Não Muda é. de canal, você dá uma... A nossa analista comportamental, ombro na orelha. O que significa? É tirando o recalque? Como é que funciona Não, esse como é que questionário? É o seguinte, ela está aqui para ajudar a gente a compreender esse processo todo. Cristiele Sena, psicóloga, mais uma vez aqui, acho que é a primeira vez desse ano aqui com a gente, né? Esse ano eu acho que eu participei à distância. Não, mas não conta, tem que sentar aqui. Foi O que esse conta é ano, estar acho. sentada aqui. Eu acho Não, que foi a distância, não, foi foi a sim. distância. Foi à distância, mas é. foi esse ano já. Foi Tô esse ano, perdida foi esse já. ano. Atom Importante, ó. perdido, Nem sei importante que... dizer. É, Você foi, mas ficou. Entendeu? E até mesmo quando você não vem, você está. você está. Olha Pronto. só. Tá vendo? Simples assim. Que frase profunda. Bom, né? Criei agora, não Nós peço para estamos repetir. profundos. Não Nós peça estamos para pro- repetir. não, esquece. Sai na hora. Hoje vocês estão inspirados, né? Eu tô vendo. Estamos. Muito bem-vinda. Obrigada, gente. Muito prazer. Bom estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Agora, É Cris, é o seguinte, a gente estava brincando ali, Mas mas o assunto até é sério, né? o assunto é sério e até criando situações que tem que falar assim, ó, não é descumprir regras. Dê o conceito para a gente do que é manipular e ser manipulado. Acho que a gente tem que entender, sei lá, se a gente fosse olhar no dicionário, eu não vou dizer o conceito que vai estar lá, mas vamos entender isso comportamentalmente, né? Bom, na prática, é alguém que realmente assume o controle da vida do outro, ou que tenta, de alguma forma, conseguir vantagem, conseguir ter ali domínio da situação para si. Então, se eu estou manipulando alguém, é porque alguma vantagem eu vou ter por trás desse comportamento, né? Então, o outro está tentando tirar algum ganho. E muitas vezes a pessoa que está sendo manipulada, às vezes, nem se deu conta desse comportamento. Então, tem uma série de motivos, aí a gente vai investigar um pouquinho, vai tentar entender de onde isso vem. Mas, se a gente fosse resumir, é realmente alguém tentando ter o controle da vida do outro. Isso, obviamente, não é saudável numa relação, seja de trabalho, seja de matrimônio, seja familiar. Isso é destrutivo, né? É perigoso. Todas as áreas da vida pode acontecer esse processo e é bom que a gente identifique. E você que está aí de casa, já está participando com a gente vai colocar na tela aqui a primeira participação de hoje, aqui no WhatsApp, é anônima, viu? Está dizendo o seguinte, olha, sempre sigo alguns influenciadores digitais e às vezes sou influenciada a comprar algumas coisas que eles indicam. Sei que estão sendo pagos para fazer a propaganda. Eu estou sendo manipulada? É consciente, eu sei o que está acontecendo aqui. Mas eu quero comprar. E eu achei isso tão sério, antes dela explicar, porque agora existe uma lei que eles são obrigados a dizer, né? Pago. Pago. E esses dias eu fui ver o que é. Não, para que a pessoa saiba que aquilo ali é patrocinada. É algo sério, né? Eu acho que hoje a gente está tendo algumas situações que a gente nem imaginava muitos anos atrás, né? Onde já se viu isso, sei lá, alguém trabalhar na internet, ficar só falando do que usa, do que faz, e o quanto isso realmente influencia a vida das pessoas, o quanto faz as pessoas tomarem decisões por coisas que elas nunca nem viveram, mas porque alguém disse que é legal. Então, assim, qual é o nome da profissão deles? Influenciadores. De fato, eles estão causando algum tipo de influência. Mas, como a nossa espectadora mesmo disse, né, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe que ela está sendo influenciada por tal situação. E ela tem o poder de decidir se aquele produto, aquele estilo de vida, aquilo que ela está consumindo é interessante para ela. Então, ela está fazendo isso de forma consciente. Mas eu sempre acho que é um fio muito delicado, que a gente precisa realmente avaliar o porquê que eu estou fazendo aquilo. É realmente só porque ela está usando e eu acho que é legal, porque ficou bom nela, vai ficar bom em mim? Somos pessoas diferentes, então desenvolver o senso crítico é muito importante. Ainda mais nessa sociedade onde a gente está consumindo conteúdo o tempo todo. E a gente precisa ser crítico com esse conteúdo que a gente está consumindo. Agora, Cris, antes de chamar uma nova participação, um exemplo. Tem gente que vai cursar direito, que é muito amplo, e não, eu quero ter essa questão direito penal. E, de repente, vai ter uma aula com o professor, só que tem aquele ditado, né? O que eu digo convence, mas o que eu vivo arrasta. Aí é diferente. Diante de um cenário, eu fui convencido, eu me apaixonei por aquela matéria
pelo que a pessoa vive. Isso não é manipulação. A pessoa teve uma referência, foi influenciada de uma forma, mas ela teve uma referência de um professor, por exemplo, pode ser um marido, uma profissão, isso não... Sim, claro, influenciado todo mundo é. Acho que até esse discurso, eu não sou influenciável. Todos nós somos influenciados por muitas coisas, sejam boas ou ruins. Aí a diferença é o que a gente está consumindo, a quantidade que a gente está consumindo e o quanto a gente está conseguindo ser crítico a isso. Mas todos somos influenciados de diversas formas. Então não é ruim ser influenciado. São coisas diferentes, influência e manipulação, completamente diferentes, né? Porque eu me influencio por aquilo que eu admiro, aquilo que eu me espelho, aquilo que eu falo, nossa, ele alcançou, eu quero alcançar isso também, olha, funcionou para ele, deixa eu ver se funciona para mim. Mas o meu senso crítico é que está ligado, né? Eu estou percebendo o que está acontecendo. Uma situação de manipulação, não. Eu não estou me dando conta de que aquela outra pessoa está tomando decisões por mim, está escolhendo o que eu quero ou não, está falando onde eu vou ou não vou, com quem eu falo ou não falo. Então, é completamente diferente a situação. Porque tem algumas situações que baixam as nossas defesas, né? As defesas para que você consiga identificar o que é certo e o que é errado. E quanto mais novo, falando das crianças, né, mais difícil de identificar seria, né? Seria basicamente essa a ideia. Agora, um processo mais complicado ainda é quando nós mesmos utilizamos algumas desculpas racionais para lidar com aquilo que é irracional. A gente ouviu essa frase aqui umas vezes, o Cris usa bastante essa frase, e é exatamente isso, né? É como se você estivesse na autossabotagem. Existe um processo de autossabotagem na manipulação? Não, eu não sou manipulada, mas no fundo eu sei, mas também não quero saber, mas é isso que eu quero viver. Existem pessoas que queiram viver nesta condição? Acho que a gente precisa entender que escolher não decidir também é uma escolha. Então, assim, eu estou escolhendo não me posicionar. Então, não é nada, é uma escolha também. E isso tem consequência. Quando eu escolho que o outro faça por mim, eu estou escolhendo me isentar disso. E por que muitas vezes esse processo pode ser uma autossabotagem, por exemplo? Porque eu me isento da responsabilidade. Não foi eu que escolhi. Mas ele que decidiu. Mas foi meu chefe que mandou. Mas foi... Então, eu transfiro a responsabilidade para o outro e me isento dela. Então, nesse aspecto, a gente pode imaginar que é um processo de autossabotagem, onde eu não me sinto, sei lá, responsável o suficiente, onde eu não consigo me impor de uma forma muito assertiva, eu transfiro essa responsabilidade para o outro. Muito bem. Deu Vamos fazer pra o seguinte, eu sei que o povo de casa está mandando participação e a gente quer ouvir você, 12983150249, e a Cris deixou o conceito muito fácil aqui do que é manipular, o que é influenciável, a gente está construindo aqui. Vamos a mais uma participação na tela? Você trazendo para a gente agora de forma anônima, sem problema nenhum. E quando você quer comer algo e o amigo acaba forçando a comer o mesmo que ele, mesmo quando não temos vontade, ele está me manipulando? Como é possível, olha só, o pedido, que eu acho que aqui é a referência de quebrar esse ciclo de manipulação, me posicionar. Sem chatear a pessoa. Sem chatear, sabe? Ela está com aquele negócio, porque às vezes, esses dias eu fiz isso com meu filho, porque eu gosto tanto de tal coisa, ele não comia. Aí eu fiz ele comer e aí eu não vou acontecer a cena que ele fez à mesa, mas me ensinando que o gosto é meu, né? Mas eu tentei. E aí, como é que a gente quebra o ciclo sem magoar a pessoa, Cris? Primeiro, acho que no começo da pergunta a pessoa falou, ele está me manipulando? Você está consciente da situação. Então, não está sendo um processo de, nossa, eu não percebi que isso estava acontecendo. Então, de novo, ele está tentando te induzir a uma situação ali, mas você está consciente dessa situação. Mas como falar sem deixar chateado, né? Como falar não? Na psicologia, isso é um treino realmente de habilidades sociais e a gente fala sobre um treino de assertividade. O que é assertividade? Talvez, se a gente imaginar uma linha, em uma ponta está a agressividade e numa outra ponta está a passividade. Então, a agressiva é aquela pessoa que fala, não quero sair daqui, ninguém me obriga a nada, não importa se eu vou ferir alguém, não importa como o outro vai se sentir, porque eu vou falar a minha verdade que importa. Então, esse é um comportamento bastante agressivo. E um passivo seria aquela pessoa, tá bom, eu vou comer, né? No exemplo que ele deu ali. Não quero, mas eu vou comer para não chatear. Mas eu estou me chateando, eu estou fingindo ali que eu estou gostando, às vezes eu falo, que gostoso, e nem gostei. Então, o ideal é que a gente chegue no meio termo dessa linha, que é a assertividade. É eu conseguir falar sobre o que eu penso, colocar minha opinião sem ferir. Então, a pessoa ali pediu uma dica de como fazer. Agradece. Muito obrigada por você estar me oferecendo, mas não é a minha preferência. Neste momento eu não quero comer, eu já almocei, já jantei, enfim, não estou com fome agora. Agradeço, né, a sua disposição aqui em me trazer, mas eu prefiro não provar. Então, é uma forma que eu não falei ali,
né, não te feri de forma alguma, mas não me coloquei num papel de passividade, mas eu coloquei a minha opinião de forma respeitosa. Então, a gente chama isso de realmente ser assertivo numa situação. A gente fala, não sou obrigada a nada, algumas coisas a gente mas isso é outro ponto. Mas assim, realmente, se isso te fere, se vai em desacordo com o que você gosta, com o que você quer, então se coloque de uma forma assertiva na situação, né? Agora, o nosso telespectador falou de uma situação com um amigo, né? Uhum. Agora, isso se torna mais íntimo, mais profundo quando isso acontece, por exemplo, entre casais, né? Imagine que um casal, né? Um deles constrange o outro na frente de outras pessoas, e aí você não se sente... Como é que você faz para ter esse tato, né? Essa assertividade? Parece que a linha é menor, né? Porque ela tá falando de uma ponta agressividade, outra ponta. Não, parece que a linha Talvez fica seja desse curta. tamanho aqui. Fica desse tamanho aqui, pra você tentar acertar ali no meio para ter esse equilíbrio, né? É mais complexo. Com certeza. Mas vamos pensar que se é uma situação em casal, onde um está constrangendo o outro, será que essa relação está saudável? Porque numa relação saudável, esse comportamento não é muito usual, né? Eu não quero ferir o meu esposo, eu não quero que ele me constrange na frente dos nossos amigos. Então, se isso está acontecendo, já é um sinalzinho de que tem alguma coisa ali que não está andando muito bem. Mas dentro de um casal, cada um tem que ter a sua individualidade também. Então, eu tenho o direito de gostar de coisas diferentes do meu esposo, ele tem direito de não querer fazer o que eu faço. Agora, a forma que eu vou colocar isso, eu preciso realmente, talvez a linha seja mais curta, como você falou, mas eu preciso me colocar. Agora, Cris, eu vou colocar uma pimentinha para a gente falar depois do intervalo. Um exemplo, o manipulador, ele tem que ter dados em mãos. Ele tem que conhecer um pouco da pessoa ou ele vai captando um gatilho, né? Quase sempre a gente fala de manipulador nessa questão da linha do cônjuge. Porque ele se alimenta de uma inverdade, ele cria às vezes um personagem para se adaptar. Um exemplo, ele nunca é ele mesmo ou... Enfim, já depois do intervalo, vou colocar para você, porque às vezes a gente fala de manipulador e manipulador está lá num filme, está lá num conto, uma novela, porque em todo momento aqui, Tá próximo, a né? Cris colocou um conceito, a pessoa não está ciente. Às vezes você que está acompanhando a gente não está ciente do que está acontecendo, mas ele é humano, ele vai deixar uma brecha. Já a gente vai dar um jeitinho de identificar, porque às vezes esse manipulador pode estar bem pertinho de você. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Olha que beleza ter você aqui nessa tarde. Você não sabe o quanto essa equipe maravilhosa, ó. Você vê aqui só a Carol, né, o Cris e tal, mas tem uma turma aqui trabalhando, os bastidores, os câmeras, tem o pessoal no switcher aqui. Todo mundo, quando sabe, recebe a sua participação, não é que a gente fique manipulado pelo seu carinho, a gente está tendo uma reciprocidade. A gente está aqui por você. E eu não quero te manipular, porque eu quero te dar um presente. Você não vai pagar nada. Olha só, foca aqui. Olha só, não é manipulação, é só, vou descrever aqui, ó, Fique Leve, essa revista maravilhosa, e ela tende aqui a ter materiais especiais aqui que vão trabalhar a integralidade do ser, vão trabalhar a questão do corpo, a questão da mente, a questão espiritual. Um exemplo, temos o mal do século, a questão de depressão. Tem um assunto aqui, eu sei que ele já está focando lá na nossa próxima dinâmica, mas dá uma focada aqui, olha só, a solução para a depressão, olha só, uma matéria especial aqui, como lidar, o que é ficar deprimido? Tem uma diferença entre tristeza, isso aqui é só um dos temas. Olha o versículo que tem para compartilhar aqui, ó, Salmo 13, 2, até quando eu terei que suportar esse sofrimento? Até quando meu coração vai se inchar de dia, de noite, de tristeza? Gente, é fantástico, é só um tema aqui para ajudar você com um excesso de passado, com excesso de futuro, né? É uma revista maravilhosa. Fique leve. Olha, se fosse paga, eu pagaria, mas é de graça porque foi paga pelos Anjos da Esperança. Vamos pedir agora? De repente você fala assim, Cris, sempre que você fala muito rápido. Já vai estar passando aqui, ó. Está passando aqui do ladinho, olha aqui. Olha, ó, 12, 21, 27, 31, 21, tá bom? Você liga, vai fazer um cadastro, você não vai pagar nada, vai pelo correio de graça. Ou você vai mandar um WhatsApp, vai trocar agora, quer ver? Ó, vai vir o WhatsApp para você mandar um WhatsApp. Eu quero a revista Fique Leve. 12 98244 4449. Pega essa revista, meu queridão, leva para a família, busca. Quantas vezes passou aqui essa revista você não pediu? Já podia estar na tua casa. Vai. Vamos fazer o seguinte agora? Carol, parece que agora a manipulação, a gente vai abrir as artimanhas de vários quesitos, a gente está numa dinâmica especial, é isso? Com certeza. Olha aqui, ó, nós vamos entender o conceito da manipulação aqui, ó. A produção fez aqui um bonequinho tão legal. Mostra aqui, Gustavo, ó, abaixa um pouquinho. Olha que legal esse bonequinho. Que legal. Gostei, viu? Para você entender o processo de manipulação. E dentro desses envelopes aqui, tem algumas
palavras-chave de algumas situações, pessoas, ambientes que podem estar manipulando você e você não está percebendo que esse processo está acontecendo na sua vida aí. Vamos falar? Vamos desvendar isso aqui? E também trazer soluções, né? A Cris está aqui para isso. O Cris está na ponta para fazer. Para atrapalhar. É muito Cris aqui. É muito Cris aqui para mim. Não estou dando conta não, hein, produção? Depois a gente vai ter que resolver essa situação aí. Então, o Cris, ele está com a primeira... Ah lá, eu tá tenho na um cuidado ordem aí. especial, porque aqui sempre eu quebro as dinâmicas. Não quero que o bonequinho fique puxando o negócio, a cordinha enrola. Cai a cordinha, Eu vou rola. puxar, ó, As eu vou crianças já puxar começam a aqui, chorar ó. lá do outro lado. Ó, vou puxar em linha Cuidado. reta. Eu espero que o envelope saia certinho. E tá bonitinho, Por né? favor. Então. Tá legal. Isso, ó, pronto. Aí você Tá Cris, ele não sabe manipular, hein? Puxa de Ah, tá. Tem Ó, aqui, bacana. Legal. Ó, cruzou a perna. Que é isso? Vamos pedir pra Cris pegar o envelope aqui? Vamos lá ver se eu não Olha estrago só. também a dinâmica, né? Então, Tirei rápido, né? E o suspense, cadê? gente, mas foi bom, foi Não, bom. tá bom. foi É bom porque eu também não gosto. Quando dá muito suspense, me dá um negócio pode do ser que coração. nesse momento arrebente Quero a cordinha. agradecer. Quero agradecer aqui o William Max, que foi que fez essa belezura aqui pra gente. Gostei demais, muito criativo. Futuro papai William Marx. Pai do Heitor. Pai do Heitor. É isso aí. É isso mesmo. E aí, olha lá, na mão da Cris, ó, qual é a frase? A palavra, né? Cônjuge. Isso. Ah, não, mas numa relação de marido e mulher não pode haver manipulação. Existe essa possibilidade, né? Bom, em situações de relações saudáveis, a gente espera que não exista. Espero que não. Mas se tem algo ali, como eu falei, né, algum sinalzinho de que está tendo manipulação, é porque as coisas não estão tão bem quanto deveriam, né? A relação não está andando por igual. Porque numa relação saudável, os dois têm o mesmo papel de decisão, de interesses. Então, a gente decide junto para onde a gente vai, o que a gente vai comer, onde a gente vai gastar o nosso dinheiro. Então, isso é uma relação saudável, onde os dois têm o mesmo pé de igualdade ali, né? Agora, onde um está usando, seja do poder, seja até de medo, de opressão, enfim, existindo ali alguma manipulação, sinal de que as coisas não estão muito bem. Eu coloquei uma situação hipotética no nosso intervalo, falei com a Carol também, conhecia uma mulher que ela se fingia de uma certa doença porque ela não sabia lidar com o ciúme, com a insegurança, então ela tirava a vida social do esposo, tipo, ele cortou o futebol, cortou o encontro com os amigos, nesse momento, não sendo saudável, a pessoa precisa de tratamento. Eu queria saber o cálculo se existe amor nesse quesito ou existe alguém que ama e está doente. Como é que funciona? Alguém que deixou de amar porque manipula? Bom, é tudo muito mais complexo e sempre uma investigação que leva muito mais tempo. A gente estava conversando até no intervalo e eu acho legal falar. Existem transtornos, por exemplo, que alguns traços, algumas características envolvem um comportamento manipulador. Não estou dizendo que todo mundo que manipula tem um transtorno, não é isso. Mas a gente precisa entender que existem traços de alguns transtornos que envolvem esse comportamento. Por exemplo, narcisismo, né? Isso, Narcisismo é um exato. ponto, né? Transtorno de personalidade, né? Isso. Você quer que a pessoa faça exatamente aquilo que você deseja, né? Exato, transtorno de personalidade antissocial. Um dos traços Psicopatia. é realmente isso, que era o que a gente chamava de psicopatia. Então, alguns desses traços podem ser a manipulação. Mas, como eu disse, né, gente? Só para vocês entenderem, nem todo mundo que manipula vai falar. é um transtorno, não é isso? Pronto, é isso. É isso, meu marido é um narcisista, como a gente vai saber, né? Então, agora, essa pergunta que a gente quer finalizar aqui, essa parte, porque como a gente sabe que o que o outro está fazendo é intencional, é patológico? Porque a gente sempre quer... Essa que é a questão. A gente não quer achar que o outro... Ah, não, meu marido não me ama. Não, ele me ama, mas ele está doente. Então, ele me ama, mas ele está doente, então nós vamos tratar a doença e quando tudo isso passar, ok. Ou ele nunca me amou. Ou é só a doença falando e não a pessoa. E aí, quando a gente sabe? Sempre que a gente fala de um transtorno, existem vários critérios. Então, a gente vai avaliar como critério vários sintomas. Manipulação não é um exclusivo, então vão ter vários outros. Ele mente, ele faz aquilo, ele faz chantagem, então vai ter vários critérios ali que precisam ser preenchidos. Tempo de duração, então, isso foi uma vez? Né? Foi uma situação específica que ele queria algo que me usou ali para conseguir? É frequente? Quanto tempo isso está durando? Qual é o sofrimento que está causando? E aí você vai anotando realmente esses sinais e aí só uma avaliação diagnóstica realmente para a gente entender o que é patológico e o que não é. Mas até uma coisa que eu comentei com o Cris no próprio intervalo, a gente precisa lembrar que a gente está falando de seres humanos que são comportamentos aprendidos.
Então, a gente precisa levar em conta o histórico, as experiências que essa pessoa tem, qual a interpretação dela de amor. Porque, às vezes, esse conceito de amor e de relação tá tão danificado que as relações vão sofrendo com isso. Mas existe tratamento, acompanhamento psicológico, seja para a pessoa que está sendo, né, manipulada, que está envolvida numa situação como essa, ou até mesmo para a pessoa que se percebe nesse comportamento. Poxa, eu manipulo as pessoas para conseguir o que eu quero. Então, realmente busque ajuda, porque a gente precisa entender, são as crenças dessa pessoa, a gente chama ali as crenças de desamor, desvalor, desamparo, enfim. Existem coisas que a gente precisa investigar para realmente entender se é a percepção dela de si e do mundo que está prejudicada, e aí a gente vai trabalhar isso, ou se realmente existe um transtorno envolvido, algo nesse sentido. Muito bom. Muito bom. Deu para entender certinho agora. E, em resumo, tem que buscar ajuda, né? Porque aqui a gente criou questões hipotéticas que somente um profissional vai poder dar o diagnóstico certo. Não é um diagnóstico aqui, não adianta pegar. É porque geralmente, né, a gente pera, que agora eu vou gravar esse programa entre família, interplay.com, né? É lá que eu vou pegar lá, vou só aqui canetando aqui para fazer o checklist. Calma, relaxa e vamos buscar sempre a ajuda de um profissional. Agora, segunda palavra aqui que nós vamos desvendar aqui do nosso... Vou tirar de novo. Nosso bonequinho ventríloco que bonitinho. Aqui. Tá bacana. E o Cris tá aprendendo. Tá? E a Cris também. Trabalho. Este é um ambiente, esse é um cenário, né, bem fértil para manipulação. Né? E hostil também, né? Porque ali está todo mundo tentando muitas vezes ser visto, ser lembrado, ser reconhecido e muitas vezes à custa do outro. Então, quer seja realmente manipulando, vamos, né, dizer assim, ou prejudicando o outro, que também não é um comportamento de pessoas saudáveis, né? Que é aquilo que a gente espera com habilidades sociais bem desenvolvidas. Porque eu posso, sei lá, ser promovida, ser vista pelo meu chefe de uma forma mais saudável, que é como? Mostrando o que eu faço de bom, mostrando minhas competências, tentando fazer a melhor forma ali, me colocando, enfim, à disposição, sem ser prejudicando o Cris, sem ser prejudicando o outro, né? Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades aí para que não seja à custa do outro. E se realmente está percebendo ali de um chefe, de um colega de trabalho, tentar entender. É um comportamento frequente? Se coloca de forma assertiva, né? Chega e fala, poxa, colega, estou percebendo que toda vez que você me pede isso, você usa de estratégias para conseguir, não estou me sentindo bem, não estou confortável com essa situação. E tenta ali com assertividade se colocar na situação também para que isso não continue a acontecer. Eu tenho uma dúvida. Um exemplo. Hoje se ampliou muito a questão dos recursos humanos para a questão de seleção e tal. E a gente faz um estudo de perfil, né? E se a pessoa tem uma característica manipuladora, e aí ela desenhou um personagem para entrar. Claro que hoje, dependendo dos departamentos aí, né? Você tem psicólogos que na hora já sentem, que participam, as pessoas hoje em dia de grandes empresas, já sentem aquela manipulação na hora e depois em testes, né? Em testes ali a pessoa acaba... Então por isso que o pessoal está investindo muito nessa questão de recursos humanos. Mas vamos supor, passei, manipulei. Depois ela vai ter que manter esse personagem de manipulação por um bom tempo. O manipulador ele vai ter que ter uma resiliência enorme para poder viver manipulando. É um jogo que a pessoa sofre também. Depende da situação. Se for realmente um transtorno, talvez a pessoa não tenha nem a percepção do sofrimento de si e do outro que ela está causando. Então, quando a gente fala de um transtorno, tudo fica muito mais complexo. Tem que vir de fora essa questão toda. E o transtorno é sempre... A gente nunca fala que um transtorno, né, pensando em saúde mental, por exemplo, ele tem uma única causa. É sempre multifatorial. Então, existem questões genéticas, do ambiente, de aprendizado. Então, é sempre multifatorial. Essa pessoa ali, se ela realmente tem um transtorno, como é o que a gente está sugerindo aqui, então a percepção dela de si mesma é muito baixa. Então, ela não consegue perceber o sofrimento do outro e perceber o que está causando ali naquele ambiente. Certa vez eu li algo, eu não sei exatamente onde eu li, não vou conseguir falar a fonte aqui, né? Mas eu li sobre essa questão das personas, né? E como nós temos todas essas personas, e algumas pessoas elas têm muito mais, né? Uma persona online, a outra na vida social, a outra ali. E aí a psicóloga dizia, todas elas é ela. Então, ela não está fingindo ser ninguém. Todas elas é ela. Então, eu acho muito interessante esse processo, porque quando a gente pensa em ser outra pessoa, parece que é incômodo, né? É incômodo ter que sustentar esse papel. Mas, às vezes, é tão patológico que
tudo isso ela mesma. Exato. Então, ela não precisa fingir, se esforçar para viver aquele Que papel. complexo e simples, né? Nessa situação, realmente envolvendo uma patologia. É. Mas vamos considerar uma pessoa saudável. A gente também assume papéis em situações Sim. específicas. A gente não se comporta da mesma forma em casa, no trabalho, na igreja, numa E não festa. é bom que seja. Exato. Então, Não é bom. Principalmente se essa você inverter algumas coisas. ter esse insight de como é que eu tenho que me comportar nesse ambiente, na verdade, diz muito sobre sua saúde mental. Sobre essa percepção de ambiente, é um sinal de que está... Legal, você não é o sem noção, resumindo. Não, é senso de civilidade. Não que você não está sendo verdadeiro. Né? Exatamente. Mas é um senso de civilidade. Por favor. Por favor. Vamos aqui pro próximo, aqui, vamos... Quem abre esse? Aqui é você. Você. Eu já Não, eu passei fui no já teste. craque. Ó, Eu tua só bonequinha O Cris passou ó, no tua pé. bonequinha tá Eu já mexendo a perna. ó. Ela já tá querendo... Tá Tem que fazer bonitinha. cruzar, hein? Ela, ah lá, Ó, não, ah lá. a Carol manda bem, ó. Você tá dando até tchauzinho aqui. Faça o favor de focar nessa boneca. Olha a habilidade da... Aí cai tudo. Né? Rapaz, tem que Não, foca não, foca não. Tem que foca não. colocar na descrição do Instagram, né? Aqui, ó. Tá rengo, né? É, Aqui, ó. operador Tá de rengo. marionete. Exatamente. Pôr no meu currículo, né? Como experiência. Bora lá. Filhos? Nossa. Imagina, filha tão... Gente. Ah, E aí? que vivinho da mamãe. A gente Como podia assim? até trocar um versículo. Aquele que nunca manipulou, que atire a primeira manipulada. Mas até que ponto Pois é conceito pedagógico, até que ponto Os filhos é podem manipular, aprendizado? por exemplo, os pais? Eu penso nos pais, Ao primeiro. contrário? Primeiro, porque você é a primeira junção de informação. É. Que vai... Ficou complexo, né? Tá complexo aí. Bom, qualquer um, se a gente imaginar, é capaz de manipular alguém, né? Até se a gente não pensar naqueles extremos. Então, Sim. se eu tô vendo uma situação ali onde eu vou obter vantagem e posso ser capaz de fazer isso, porque a gente está falando de ser humano, Sim. que sempre vai ter essas vertentes, né? Os filhos, eu acho que a gente precisa entender que talvez o maior perigo disso tudo seja realmente eles perceberem as fragilidades desses pais, né? De uma relação ali de pais não só adoecidos, mas talvez muito envolvidos nessa relação, e se usem disso para conseguir vantagem. Quer seja ali para conseguir o que quer seja para, às vezes, aprisionar esse pai para viver por eles, né? E tem muitas relações disfuncionais, assim, onde a razão da vida daqueles pais são os filhos. E aí, quando vocês comentaram ali no intervalo, quando os filhos saem de casa, fica aquela sensação ruim. Então, não só de manipulação eu colocaria, mas é uma situação perigosa de dependência emocional, que os pais apostem todas as fichas nos filhos. E aí, se algo foge desse controle, esse pai vai sofrer. Então, não só falando dos perigos da manipulação, mas também dessa dependência emocional nessa relação, que é sempre muito delicada, né? Uma relação ali de muito amor, de muito envolvimento, de muita entrega, porque os pais se entregam muito pelos filhos. E é assim que acontece realmente. E a linha fica tênue, né? Entre eu estou Exato. ensinando, eu estou coordenando, dirigindo, gerenciando a situação, ou estou manipulando meu filho a. Inclusive, quem está de casa está perguntando, tem uma pergunta aqui para a psicóloga exatamente nesse assunto. Vamos colocar na tela aqui, vamos ver se a gente consegue ler anônimo, Cris. Vamos lá, não tem problema. Ó, eu tenho uma mãe controladora. Sou casada há 33 anos e ela ainda quer tomar as decisões por mim. Chega ao ponto de pensar em cortar as relações. Porque ela não tem acordo com ela, né? Se as coisas não saem do jeito dela, do jeito que ela quer, a tempestade acontece, ela briga, fala se precisar até inventa, sabe? E ela colocou por último, socorro. Quando começou, eu pensei que talvez pudesse ser um adolescente para jovem. Né? Não, 33 anos. 33 anos. é Então, isso. assim, um exemplo, é algo histórico desde a infância até alguém que já é uma Quem adulta. não conheceu um caso como esse, Com né? certeza. Não é? Aham. Então, a gente está falando provavelmente de uma pessoa ali, essa mãe bem desajustada, talvez, né? Numa situação ali, a filha provavelmente é casada, tem sua própria vida, sua família, e não consegue ali libertar esses laços. Então, vamos pensar racionalmente. Dá para a gente apostar as nossas fichas que essa mãe vai acordar e falar, nossa, deixa eu mudar aqui porque a vida da minha filha, né, não tá... Não. Então, seja você essa mudança, se é você quem está percebendo que não está bacana, que não está fluindo para você, que você está ficando ali num ambiente muito hostil, comece a implantar essas mudanças para você. Uma mudança né? seria Seja o quê? você. Se afastar,
Bom, eu acho... limitar a intensidade ali do relacionamento? Eu sempre acho muito delicado a gente dizer faça isso ou faça aquilo, porque realmente é cada um que vai perceber o seu próprio limite, o quanto aguenta fazer isso, as consequências que vão ter, porque tudo que a gente escolhe tem uma consequência, seja boa ou ruim, e ser adulto é isso, né? A gente ser autorresponsável para aceitar quais consequências a gente vai estar fazendo. Talvez a consequência de se afastar da sua mãe seja perder essa mãe, né? Perder esse laço. Você está disposta a correr esse risco? Entenda, né? Observa ali a situação, se você mudar de atitude, o que isso pode te levar? Vai trabalhando essas mudanças em você, vai tentando se situar sobre como esse processo vai acontecendo para que você consiga decidir por algo. Mas, de qualquer forma, eu já falaria, busca ajuda profissional, porque esse vai ser um processo doloroso para você, para sua mãe também, mas reconhecer que esse ambiente não está saudável já é muito importante. Mas só ficar no reconhecimento não muda nada, né? Não muda a situação. Precisa dar um então, a gente passo. precisa dar o Só passo pegando pra uma agir. pontinha também, como a gente trabalha com o público cristão, e eu sei que você está dando toda uma linha pedagógica, até tem uma época quando o pastor fazia aqui as nossas assinaturas, e o pastor falou uma época sobre que às vezes, quando você está tendo problemas de saúde numa relação tóxica como essa, você não está deixando de honrar o teu pai. Primeiro você está cuidando porque tem o conceito da vida, né? E você vai atender sua mãe de uma forma a se proteger também. Então você vai estar honrando, cumprindo o mandamento, honrar pai e mãe, só que fazendo com que a sua relação tenha uma certa distância, você vai ter um amparo, né, saudável para que você consiga lidar com os filhos, lidar com a família, com a espiritualidade, porque nós somos um ser integral. Porque se você ferir a sua questão psicológica, fere a tua questão espiritual e tudo, então... Você vai estar se ferindo. Exatamente, exatamente. Então, isso também fala muito sobre o seu amor próprio, né? A gente tem que amar o outro como a gente ama a gente mesmo. Não dá pra gente colocar o outro lá em cima e eu me coloco aqui embaixo. Isso me faz sofrer, estraga toda a minha relação familiar. Então, esse equilíbrio precisa, né? A gente tá sempre olhando ali, está equilibrado? Tá funcionando da forma certa? Fácil. Exatamente. Não é fácil. Delicado. Mas vamos achar aqui o equilíbrio, né? Assertividade, como a Cris está falando aqui pra gente. Mais uma situação aqui, última, parece que eu não tô acertando muito não. Já pega Esse aí. tá meio Não, dobradinho. mas tá acertando, Não, pega aí o crachazinho. Paz, agora sim, né? Que eu acho que é o caso, né? Exatamente do que a nossa telespectadora mandou e o que você disse aqui. Tá tudo muito próximo, né? Quando a gente fala pais, filhos, cônjuges, são relações parentais ali, né? Relações familiares. Mas eu entendo que quando a gente fala de relação familiar, a gente está colocando ali pai e mãe, a gente tem que amar nosso pai e mãe, a gente tem que respeitar pai e mãe. E não é isso que a gente está questionando. Mas a gente está num mundo cruel, onde as pessoas realmente... se a gente pensasse pela linha religiosa, a gente diria que é um mundo de pecado. Mas se a gente pensar realmente no mundo onde todos somos falhos, né? Homens e mulheres que falham todo o tempo, eu posso falhar com meu pai, eu posso falhar com minha mãe, com meu cônjuge. E vice-versa. Exatamente. Então a gente precisa pensar o quanto essas relações valem a pena da gente estar lutando por elas. Então, se é uma relação muito disfuncional ali, o quanto muitas vezes preservar a minha saúde mental, às vezes até física, né? Quando a gente fala de uma relação abusiva e em outros aspectos, é eu me afastar. Não significa que eu não os ame, significa que eu me respeito. E esse processo é sempre muito doloroso, muito delicado, mas a gente precisa estar equilibrando ali para ver o quanto essas relações familiares não estão me prejudicando em outros aspectos também. E, Carol, vou fazer uma pergunta, eu sei que você vai chamar o intervalo agora, só para deixar no ar. A gente teve um documentário que saiu aí, numa rede social, que falamos, vou até colocar o nome aqui, a gente não faz propaganda mesmo, de O Dilema das Redes, sobre essa manipulação. Gostaria que você falasse, porque agora a gente vai terminar esse momento, o quanto as redes sociais, a mídia, as mídias de massa, né, que teve aquela revolução da década de 50, enfim, aí veio a televisão, veio o rádio, a TV, e agora a gente tem algo muito mais presente, que são as redes sociais. O quanto isso, eu como um perfil, consigo ser dominado pelo que eu vejo, porque hoje parece que o que eu gosto está batendo a porta. Eu não consigo sair da caixinha, não consigo ter outras coisas, porque existem caracteres que mostram só o que está perto de mim, o que eu digo sim, parece que tudo concorda comigo. Né? E está muito mais próximo de quem eu sou. Exatamente. Né? Porque antes era tão distante, né? Você pensava, aquele artista da TV. Não, agora o Tá blogueiro ele é casa. muito próximo de mim, né? Da minha realidade, daquilo que ele consome, vive, etc. Realmente, esse é um ponto para a gente pensar e avaliar aí. Vamos falar sobre esse assunto aqui. Bora para o intervalo? Tá respirando fundo? Vamos buscar ajuda psicológica, mas você tem todo o nosso apoio aqui, tá? Então, continua mandando aí a sua pergunta, a sua participação, e a gente vai ler aqui. A Cris está aqui para tirar todas as suas dúvidas. O intervalo é rápido, a gente volta já.
De volta aqui com Entre quase eu comecei com você, mas eu Família. senti que era para frear. Eu sei. Conexão. Eu percebi que você freou. Eu senti uma manipulação, brincadeira. Não. A gente tem essa intimidade aqui, parceria. Olha, Cris, por falar em parceria, nós vamos iniciar hoje uma parceria sensacional com um conselheiro familiar. Se você buscar aí no interplay.com o programa que ele participou com a gente, que eu não lembro o nome. Ele participou, inclusive, da live de aniversário. Foi. E depois ele teve 2 programas aqui fantásticos. Um falou sobre como não mudar o outro, alguma situação só aí. da minha vida, eu acho que eu fiz umas 15 perguntas. Não, olha... De tão bom que é o pastor Edemar Lamarques. Eu falei assim, vamos parar com esse negócio do telespectador perguntar, porque eu tenho muitas perguntas. Não, eu quero resolver, porque ele é um doutor na área. E outra, você faz uma pergunta, ele resolve a tua vida e já faz... O jeito que você falou, já perguntando, você tá mal, você tem que fazer isso aqui. Tá? Não, isso aí, brincadeiras à parte, ele é um profissional à parte. Excelente. E tem essa questão agora, é pertencimento familiar o quadro, né? Exatamente. Então a gente trabalha com famílias. Inclusive, o tema de hoje já é para começar, sabe aquele negócio? Com o pé na porta. É isso aí. Do que adianta ganhar o mundo e perder a família, Carol? O que é isso? Vamos ver juntos aqui? Pode rodar o quadro. Olá, então, muitas coisas chamam a nossa atenção pela sua importância natural. Nós queremos estar vivos, nós queremos ter uma família, nós queremos ter um trabalho e nós queremos ter bens de consumo. Os gostos variam, embora existam alguns bens que são comuns a todos, o gosto de todos. Mas presta bem atenção, o nosso mundo por si mesmo, independente da política, ele é um mundo consumista. Por que ele é consumista e por que o consumismo tem tanto sucesso? Porque dentro de nós há uma necessidade de consumir, há uma necessidade de se realizar pelo poder. O poder do dinheiro, por exemplo, é um poder, embora seja pequeno, às vezes você tem poucos reais ou poucos dólares, mas você pode comprar algumas coisas que te dão a ideia do poder, poder sobre aquilo. E devagarinho, paulatinamente, você não vai percebendo, mas isso vai tomando conta de você. Isso vai passando a ser o mais central e mais importante a mais importante fonte dos seus interesses. Agora, imagine bem você ganhar tudo o que tiver, todos os gostos possíveis, todas as realizações que a sua mente tiver desejado. E depois de tudo isso, você não ter com quem comemorar, você não ter com quem celebrar, não sendo sua a realização daquilo que, na verdade, você conquistou. Eu quero contar para vocês uma realidade que eu tenho vivido no meu trabalho de aconselhamento e terapia familiar. Pessoas que têm vindo para mim com o ganho do melhor que se pode imaginar no mundo. Sucesso absoluto, tanto na realização do poder que manifestam em seu trabalho, como nos recursos financeiros. Sua casa, sua vida está lotada de bens que a pessoa valoriza e quer. Mas no fim das contas, essas pessoas chegam para mim e dizem assim: eu tenho raiva do dinheiro que eu tenho e dos bens que tenho por aquilo que tirou da minha relação familiar. Então perceba, a busca de um sucesso profissional ou de conquistas financeiras estará sempre dentro daqueles que têm a sua natureza apresentada para si como sendo o que é mais importante. A chamada ganância, o gosto de possuir, o gosto de ter e o gosto de ser. Mas quando você não tem com quem comemorar, esta vida perde o seu sentido, seja qual for o bem que você tem. Note, por exemplo, personagens famosos da música, do cinema, da indústria, do comércio, do mundo político, pessoas poderosas que alcançaram tudo o que queriam e depois tiraram a vida. Por que essas pessoas, tendo conquistado talvez as metas mais elevadas da sua vida, por que elas tiraram a própria vida? Porque o senso de pertencer, o senso de pertinência, o senso de pertencimento é natural e mais forte no ser humano.
só que ele não é tão apelativo, porque as distrações do possuir, as distrações do conquistar, elas são mais fortes no nosso prazer imediato. Então, o prazer imediato te satisfaz. E dele você busca outro, e daquele você busca outro. Mas, finalmente, o que você mais precisa é o senso, a ideia de que você pertence a alguém. Por isso que pessoas casam. Não é só porque querem ter uma pessoa do seu lado, uma esposa, ou no caso das mulheres, um marido. Não é porque elas querem ter apenas filhos, se verem reproduzidas em seus descendentes, mas porque há dentro de nós uma necessidade de pertencer. Isso já desde criança. Então, algumas dessas crianças não receberam o benefício deste senso atendido pelos pais, seja lá pela maneira que for, às vezes pela repreensão do seu modo natural de ser, ou seja, a sua natureza, a sua personalidade que está nascendo, ela não existe ainda, mas ela está nascendo pelos traços do seu temperamento, são rejeitadas ou reprimidas pela maneira como você é tratada ou tratado. E agora, crescido, você já entra num estágio de obtenção do seu sucesso, das suas conquistas, mas com aquela necessidade não atendida. Com certeza, você vai ser um consumista natural, porque você vai estar buscando nas coisas a satisfação de algo que não foi atendido. Então, quando você escolhe uma pessoa para casar, o marido, o rapaz escolhendo uma esposa e a mulher escolhendo um marido, quando você escolhe uma pessoa para casar, você está olhando para ela como uma continuação da sua vida e especialmente um complemento de quem você é. E você vai encontrar exatamente o contrário. É uma pessoa diferente que vai se associar com você. É uma pessoa com pontos de vista diferentes que vai estar com você. Só que quando a gente namora, a nossa conversa é a mesma, é comum. A gente fala de assuntos comuns. Quando a gente não gosta de algo que o outro gosta, a gente se esforça para se aproximar, porque o nosso interesse é agradar. Mas não é só agradar, você quer ter do outro a aceitação. Isto é pertinência, isto é pertencer. Então, quando você se aproxima para isto, você não vai necessariamente encontrar nessa pessoa todo o tempo essa realidade. E daí, quando você não a encontrar do jeito que você espera, você vai se afundar em distrações, seja no seu trabalho, seja na sua carreira acadêmica, você vai se distrair. E quanto mais você se distrai lá, mais você se afasta aqui. Aquela realização lá desfaz esta, aquela não dura. E esta do casamento e da família são para sempre. É a que vão satisfazer de verdade o seu senso de pertencer. Busque alguém, busque alguma coisa, mas nunca esqueça, você é um ser humano que necessita ter o senso de que pertence. A pertencer para o outro começa com a aceitação. Aceite o outro, para que ele possa te aceitar. Porque se você se aceita, você está mais habilitado a aceitar o outro. O outro é uma consequência natural. Espero que você possa ver que os bens que você tem, as conquistas profissionais e acadêmicas são passageiras. A relação da família é o que fica no final. Forte, profundo e assertivo, como a nossa psicóloga disse aqui. Agora, eu imagino que mexeu com você, assim como foi mexendo com a gente vai avaliando, reavaliando as relações familiares a todo momento, em todas as fases da vida. E se você quer saber mais sobre isso, Cris, a gente vai deixar a pessoa ali na mão, não vai entregar nada? De jeito maneira. Que isso, aqui é uma sala que a gente só formou para você sentar na sua sala aí e ter acesso a um profissional. Vai consultar, a Cris está sentada, mais uma sentada aí na sua sala, na sua cozinha, juntinho com o seu smartphone, você tem que mandar a participação. É o 12 98315 0249, não precisa se identificar e vamos consultar aqui para a gente abrir as caixas das dúvidas, colocar cada um na sua caixa e bora nós, hein? Chegando a sua participação aqui no Entre Família, vamos conferir agora. Inclusive agora, enquanto eu estou lendo essa mensagem, quero mandar um abraço para o time lá da programação. Fiquei sabendo agora que o pessoal está acompanhando a TV aqui internamente. Assistindo ali um abraço o programa. Esse time forte aí da programação que está acompanhando aí. Obrigado pela participação. E agora você de casa, hein? Time forte, vamos lá. Quem é que está aqui com a gente? Está chegando, tá chegando o WhatsApp. E olha, é tanto peso de informação que na hora de levantar a mensagem, escorrega. A internet chega a cair a internet. Mas chegou agora, Carol. Se vamos fala lá. assim, né? Ah lá, é anônimo, olha. Meu marido me faz dizer onde estou. É isso? Meu marido me faz dizer onde estou, se já cheguei, se já saí. Ele diz que fica preocupado, mas será que ele está me manipulando? A esposa, ela está com dúvidas com essa relação. A gente chamaria de manipulação que ele estivesse tentando ter controle sobre algo. Você se sente controlada com ele fazendo isso?
conversa com ele, sabe? Antes da gente ficar aqui imaginando, será que ele está fazendo? Será que realmente é preocupação? Será que ele está fazendo para ter controle? Será que é ciúme exagerado? Será que ele não confia em mim? Será que ele não confia nele mesmo? Não sabemos. Então, vamos tentar entender realmente. Você já falou com esse seu esposo o quanto isso te incomoda, o quanto você se sente desconfortável tendo que dar essas respostas todo o tempo, o quanto isso está afetando a relação de vocês? Então, conversem, né? Realmente estabeleçam um diálogo sobre isso para você entender o que ele vai emitir ali. Se você realmente percebe que é para ter o controle de você, da situação, ou se realmente é uma preocupação. E aí vamos pensar um jeito mais funcional de você ficar menos preocupado? Que tal se eu te avisasse quando eu chegasse no meu trabalho, que foi tudo bem, mas eu te mandasse uma mensagem só depois de X horário, para eu não ter que ficar ali toda hora te mandando, quando eu estou em casa. Enfim, estabeleçam ali algo que para vocês é possível, sabe? Se você realmente perceber que isso é uma preocupação exagerada, às vezes é fundamentada, será? Aí ele vai explicar para você o porquê que ele se preocupa tanto. Então é difícil a gente ficar aqui tentando adivinhar 1000 hipóteses e tentar descrever ali o porquê desse comportamento dele. Então, acho que em qualquer situação, tudo seria muito mais fácil, né? As relações seriam muito mais saudáveis, muito mais construtivas se a gente conversasse sobre isso e não ficasse tentando interpretar o comportamento do outro. Né? E a mente faz isso mesmo com a gente. Eu fico pensando, Carol, porque hoje, como a gente misturou um pouquinho as coisas, a fase do namoro é uma fase muito avaliativa para algumas coisas, né? E hoje, no momento secular, a gente tem uma questão muito carnal, né? Daquela questão tal. E justamente o namoro, e parece que o noivado, algumas questões, são aquelas fases que você vai identificando. Como exemplo, esses dias nós estávamos numa roda de conversas, a gente vai ficando mais velho, mais livre de conversando. Olha, eu jamais me envolveria nesse sentido aqui, porque não dá. Não dá, eu não consigo viver nesse quesito, alguém me apertando daqui, da lá. O outro assim, rapaz, não dou bola, me divirto, eu dou risada e tal. E isso eu já vi lá atrás. Então, um exemplo. Às vezes parece que a gente quer tapar um pouquinho dos olhos pelo erro e aí depois, não estou falando desse caso aqui, por favor, querida, não estou falando, estou falando de uma forma geral aqui, nem coloquei o teu quesito como casamento, mas linkei uma conversa. Sim. Parece que essas formas de manipulação a gente consegue enxergar quando a pessoa meio que pressionada, ela vai deixando. O problema todo é que a gente tem que ter um processo para amadurecer o relacionamento e amar. A paixão te cega, ela te tira da realidade, ela faz você negar a si mesmo, você se fere e tal. Então, parece que hoje a gente está regado de paixão e não constrói uma relação que vai amadurecer para o amor. E aí a gente não tem esses perfis. Aí parece que os casamentos hoje estão mais pesados, né, Cris? Com certeza. E como eu falei lá no começo, a gente precisa avaliar os sinais completos, né? Não é um único comportamento, uma única situação que a gente vai dizer, olha, ele é um manipulador, sai dessa, né? Corre que é roubada. Não, a gente precisa avaliar os sinais, entender todo esse contexto. Isso é de agora? Esse comportamento começou só agora? Isso já vinha antes? Existiu algum motivo para ele se comportar assim? Ele faz isso em outras situações também. Mesmo quando você se coloca, você fala que você não gosta, você fala que você não se sente bem, ele faz isso, ele impõe isso de alguma forma, ele é hostil de outra forma. Então, assim, a avaliação precisa sempre ser muito mais complexa, mas o diálogo com certeza vai ajudar você a entender melhor essa situação, a se perceber melhor nessa situação, e aí você começa, então, a perceber ali o que pode ser funcional para vocês. E eu não sei se vocês percebem assim também, mas me parece que tem um movimento, uma onda, uma fase, né, que é sempre contra as relações, né? Eu vou explicar de forma mais clara, né? Olha, você não pode mostrar que gosta, o outro não pode mostrar que tem ciúmes, e se ele está fazendo isso, ele está querendo te machucar, te manipular, te enforcar. Então, é sempre contra as relações. Então, uma relação, ela começa, e aí vem a amiga sua louca, já viu? Né? Aqueles conselhos de amigo, do outro e tal. Então, parece que o homem e a mulher, o sexo, estão sempre em luta, em briga, em confusão, em desespero, um querendo manipular o outro, e aí chega uma hora que um baixa a guarda, aí virou uma relação. Né? Não parece... Até chegar nesse nível. Gente, mas não deveria ser assim, né? Não é assim que se constrói uma parceria, né? Mas me parece que é isso. Não, eu vou lutar, eu vou esconder, eu vou fazer, daqui a pouco ela vai cair na minha, eu vou cair na dele, eu vou... Gente, é um jogo. É um Tudo jogo, é um reality show. Desespero para tornar esses processos mais leves, exatamente isso que você está falando, né? E vai contra tudo que está sendo dito hoje em dia. Sentar e conversar é contra tudo que está sendo dito, porque eu não posso entrar a conversar. Eu estou num jogo, eu vou mostrar minha carta. Imagina, eu vou mostrar fraqueza. Fraqueza em tentar conversar. Meu Deus! O mundo sem diálogo, eu imagina. vou mostrar o que eu estou sentindo. Ele tem que estar adivinhando, tem que estar... E a gente tem que lembrar... desse relacionamento. Até preguiça, né? Mas assim...
cada relação é de um jeito. Então, às vezes, o que é considerado bacana para um casal pode não ser para o outro. Então, talvez tenha alguém que está acompanhando, alguma outra pessoa que fala, nossa, eu adoro que meu esposo, meu namorado me mande mensagem para saber se eu cheguei. Quem me dera se eu me me sinto mandasse. acolhida, eu me sinto protegida. Enquanto uma outra pessoa pode falar, nossa, eu me sinto controlada, eu me sinto sufocada. Então, cada um precisa entender a dinâmica dessa relação. E se tá bom para os dois. Porque se tá bom para os dois, ok, né? O Deixa lá. objetivo é esse. Mas a gente tem que entender a intencionalidade disso. Sempre tenta entender a intenção, converse a respeito, se não está confortável para você, mostre isso também, porque se a intenção realmente é te agradar, e se você disser, né, que esse comportamento não está sendo positivo, se a intenção dele é te agradar, ele vai mudar, ele vai buscar fazer isso de outra forma. Então, a conversa ajuda muito, gente, sério. Diálogo, diálogo. Enquanto você vai puxando aí no diálogo o hashtag mozão, é isso aí. Você já puxa ele no diálogo, pô, entendi, não era bem assim, nanana. Então a gente vai te dar esse espacinho aqui, mas é assim, ó, cerca de 4 minutinhos para você resolver seu problema aí, olha. E no próximo bloco nós vamos citar aí a manipulação no ambiente de trabalho. Já viveu isso aí? Vai mandando pra gente aqui no WhatsApp também. É rapidinho esse intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Que assunto que dá, hein? Dá pano para manga, intervalo aqui a gente falando, folha cai, mas faz parte, faz parte. Estamos aqui entre família, falamos de tudo. O que não pode cair é a esperança, meu querido. Aqui a gente sempre está levantando uma bandeira. E não está fácil, né? Você abre o jornal, vai na internet, vai nos noticiários. A gente sabe desse momento pandêmico. Que bom que nós temos uma agência de desenvolvimento da Igreja Adventista de Recursos Assistenciais, que é a ADRA. Se você não conhece ainda, você dá um pulinho lá no site, tá? adra.org.br. E não é de hoje, né? É uma agência no mundo inteiro que, ó, arregaça as mangas e faz como Jesus vai. Vai aonde precisa, seja água, seja comida. Eu lembro de Brumadinho, tem um ônibus que vai pelo Brasil inteiro. E agora, né, no ano passado não foi diferente da pandemia, esse ano também. E agora a gente sabe, né? Amazonas, vai um abração aí para os amazonenses. Os manauaras aí estão passando por dificuldades, nós estamos lá com mais de 230 mil casos, né? 6 mil mortes. Só para você avaliar um pouquinho das questões, mais de 53% da população tem problemas, né? Tem a pobreza, então vai aumentar com essa questão do desemprego. E aí? A gente tem que se movimentar? Tem a Novo Tempo aqui, a Igreja Adventista fala tanto, não tem que ir lá fazer a diferença? Por isso mesmo, semana passada você viu, né? A questão dos oxigênios, 19 mil horas de oxigênio, a gente viu que os cilindros têm 60 litros, que custam em média R$600. Imagina uma família que não está no hospital, está em casa, precisa de oxigênio, a média de 7 dias. Enfim, agora também desde o dia 15 de janeiro, a ADRA foi chamada novamente, né, a Secretaria de Saúde de Estado, ajudando na questão de segurança. A Igreja Adventista, somada às secretarias também, né, fez um mutirão para levar aí cestas básicas, foram mais de 400 cestas básicas, kits de saúde. Lembrando que a Igreja Adventista também, e a ADRA, nesse movimento, está se unindo a outras instituições que também ouviram esse chamado de emergência. Então estão ajeitando a questão de transporte. Como que tem que comprar oxigênio? Não estão preparados para essa demanda. Só para você ter noção, são quase 49 mil metros cúbicos por dia de oxigênio. É uma guerra, nós estamos num cenário de guerra e a ADRA está aí para ajudar. E a gente quer que você seja também um agente de transformação. A gente quer que você possa ajudar. Como, Cris, eu estou aqui. Agora a gente tem uma ferramenta muito bacana, que é o Pix. Você não viu ainda? No aplicativo do Meu Banco tem. A hora que você vai fazer pagamento, tem uma opção. Você pode colocar um número de uma pessoa cadastrada de telefone e já depositar o valor. No caso da ADRA, é o CNPJ, é o Código Nacional de Pessoa Jurídica. Eu acho que eu decorei. Produção, está passando aqui embaixo? Eu não vou olhar, tá? Vamos ver se eu vou acertar. A diretora vai estar aí. Vamos lá. 01 467 063 1000 invertido 15. Que Acertei? isso? Acertei ou não? Que isso, Acertei. gente? Gente, é isso aí. Quem tá soprando Ó, no ouvido dele? Acertei. Tá decorando não, hein? Não, você quer agora conta e banco ou não? Vai lá. A agência que eu errei, vamos lá. Quero ver a agência do Bradesco. 3416 agência, conta 1337 dígito Vou avaliar 4. essa situação aqui. Acertei? Então, Bradesco, 3416 é a agência, a conta é 1337 dígito 4. Ó, Tá aí, meus não, queridos. vem aqui, Eu vem já aqui decorei comigo, vem aqui comigo. ah. Se você, depois desse esforço do Cris, porque o Cris, ele deve estar com esse papelzinho aqui, ó, ensaiando, ó.
No chuveiro, e sai no chuveiro e vem falando, Não, e vem aqui, ó. escrevendo embaixo do pé, Ô, escrevendo na mão. diretora, Se diretora. você não doar pra Adra Brasil, o Ah. que é isso, gente? Como Ó, é que você não vai ajudar se esse menino tá se esforçando Semana desse passada jeito? chegou aqui no WhatsApp, foi na hora isso? aqui, e ela me chamou no meio de um bloco, não foi, diretora? Foi. Então, Olha ó, lá. gente, faça um Pix. Por favor. Coloca o CNPJ da Adra, tá? E aí o que acontece? Faça essa doação. Você vai ser oxigênio lá. Você vai ser comida para essas pessoas que precisam. É nesse momento que nós temos que mostrar esse ato de que nós somos brasileiros, nós somos seres humanos que se preocupam. Tem um pouquinho a mais e tal. Qualquer quantia já vai ajudar. Agora mesmo. Desde que é 15 de janeiro, 400 famílias foram ajudadas com cestas básicas, kits de saúde e vem muito mais por aí. Contamos com você. Adra no coração e na ação. Bora Juntos nós? por Manaus. Juntos por Manaus. É isso aí. Benção. Agora é o seguinte, bênção mesmo quando a gente tem informações aqui no Entre Família e não para, né? Porque agora nós prometemos e vamos cumprir que falaríamos agora sobre a manipulação no ambiente de trabalho. E ela está conectada aqui com a gente, uma analista corporal. Quando você teria a possibilidade ali de uma consulta, de avaliar aí as opiniões de uma analista corporal? Ela se chama Eliane Rodrigues, está conectada aí com a gente. Ela também é especialista em autoconhecimento, CEO da inovação empresarial. Consegui, deu certo aqui. Saiu a palavra da boca. Eliane, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Eliane, vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? Porque ambiente de trabalho também pode ser um ambiente de manipulação. Como a gente faz para lidar e identificar esses processos? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho com vocês com esse tema, tá bom? Prazer é nosso. A primeira coisa que a gente precisa fazer para identificar a manipulação é saber de onde que vem esse sentimento. Porque muitas vezes a questão não é nem a manipulação, e sim o porquê que eu me sinto manipulada, né? Então, muitas vezes, é porque eu estou me sentindo manipulada nesse ambiente de trabalho. O que é que está acontecendo que está fazendo eu me sentir desse jeito? Então, eu preciso identificar os meus recursos pessoais que me fazem ficar mais forte em frente assim, a esse sentimento. Vou dar um exemplo para você. Eu analiso perfil nós chamamos traços de caráter, tá? É assim, qual é o traço predominante que coordena seu cérebro? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho, a minha maior dor é a da manipulação. Então, o que eu faço para eu não sentir isso? Eu crio estratégias de planejamento no meu trabalho. Porque assim, se eu já sei que eu tendo a me sentir manipulada, eu preciso saber das coisas bem claras. Então, quando eu vou fazer uma reunião, eu planejo para que fique tudo muito bem claro, para que a pessoa que eu vá apresentar a reunião não tenha dúvidas e assim não tente me manipular. E depois que eu expliquei, eu pergunto assim, ficou claro? Foi isso que você entendeu? Ou então eu pergunto para a pessoa, o que foi que você entendeu com esse relatório? Porque daí você tem a clareza do que ele entendeu e você não vai se sentir manipulado. Então, sempre é bom a gente saber qual é o objetivo dessa conversa, dessa reunião no trabalho. E precisa estar muito claro, né? A pessoa, para ela não se sentir manipulada, ela precisa da clareza. O que foi que você entendeu? Eu superei a sua expectativa? Como foi isso para você? Esse é um processo de diálogo que é bem aceito, bem-vindo também no ambiente de trabalho, né? Agora, você está supondo a possibilidade de que o outro não manipule, mas que esse sentimento esteja me dominando. Mas e quando há uma manipulação? Como eu faço para identificar esse processo? Então, quando a gente sente que está sendo manipulado, a melhor coisa a fazer é eu falar, lógico, com educação, mas eu preciso falar assim, ó, você me disse isso, isso, isso. Foi isso mesmo que eu entendi? Porque daí a pessoa vai mostrar para você assim, não foi, não era isso que eu quis dizer, não. Ela já identifica que você percebeu a manipulação.
Então, sempre numa conversa calma, passiva, você fala, espera, né, seu chefe, seu colega, ali naquele ambiente você espera ele falar, aí você fala assim, então, ó, você me disse que é para eu fazer assim, eu vou agir assim, é isso mesmo que você quis me dizer? Ali você já encerra a manipulação. Você deixa a pessoa constrangida em relação a essa situação, né? Fala, ó, tô sendo constrangida aqui a falar quais são os meus verdadeiros motivos aqui, né? Agora, diante desse processo como um todo, né? Muitas vezes a gente está vivendo essa manipulação, isso também pode baixar um pouco o rendimento, pode baixar ali, pode tornar um ambiente tóxico, né? Quando esse ambiente se torna tóxico, já que a comunicação aconteceu, mas ela não foi efetiva, eficaz, algo aconteceu no processo que não conseguiu solucionar. Quando esse ambiente está tóxico por conta da manipulação, como esse funcionário, como esse colaborador pode reagir? Como eu te disse no princípio, pode estar havendo sim a manipulação, mas assim, está havendo a manipulação. Se eu estou sendo muito afetada, é porque eu também tendo a sentir essa dor. E se for o ambiente, eu preciso identificar o meu recurso. Assim, não seria um motivo de eu ir lá e conversar claramente, falar, olha, esse ambiente não está sendo bom para mim, eu quero contribuir mais com a empresa, então teria a possibilidade de mudar? Porque assim, a partir do momento que eu identifico que o ambiente não está bom para mim, está tóxico, né? Isso está me levando para o quartinho escuro, está fazendo eu ter dores, que eu começo a sentir, nossa, não estou sendo bem-vindo, meu rendimento está caindo. A partir do momento que eu identifico isso, cabe a mim pedir uma reunião e falar, olha, eu queria contribuir mais, então esse ambiente não está bom para mim, teria como me colocar num ambiente que eu me sinto confortável, assim, assado, que vai ser mais produtivo. Quando nós identificamos que estamos sendo manipulados, a gente precisa identificar assim, o que é que me levou a sentir esse sentimento da manipulação? Por que é que doeu? Ah, foi o jeito que aquela pessoa me falou. Ah, foi aquele ambiente. Então, eu já identifiquei. Eu sei que a conversa com aquele colega toda vez me machuca. O que eu posso fazer, então? Vou planejar para que eu crie um clima com mais harmonia. Então, assim, por mais que haja manipulação, eu preciso entender como eu faço para sair dela, porque ela está me afetando, entendeu? A análise corporal, ela trabalha as 5 sensações básicas que o seu cérebro, no momento que você está sendo formado, o seu cérebro já sente, que é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Isso todo ser humano passa, desde o útero até os 6 anos de idade. E nós ressentimos isso ao longo da vida, entende? Então, assim, pode ser que muitas vezes eu estou aqui conversando com você, um jeito que eu me comporto faz o seu cérebro ressentir aquela sensação. Então, eu já sei que eu não gosto que pessoas falam comigo nesse tom, porque vai me dar aquele, né, nossa, meu Deus. Então, eu já identifiquei, então eu vou mudar. Vou pedir para mudar o meu ambiente de trabalho. Talvez ali naquele cantinho eu me sinto melhor. E Eliane, entendeu? É exatamente por isso que muitas vezes as pessoas passam por situações semelhantes, mas com reações diferentes, né? Porque cada um vai sentir ou ressentir, como você bem colocou aqui, essa situação que está sendo revivida aí pelo cérebro, né? Eliane, muito obrigada, viu? Foi muito legal conversar com você, entender esses processos, porque muitas vezes a gente fica difícil quando a gente terceiriza, e não porque a gente está jogando a culpa no outro, é porque quando a culpa está com o outro não tem solução, né? Agora, quando a gente consegue abraçar a situação, você consegue resolver, pelo menos com você mesmo, em relação ao que você está sentindo pelas ações do outro. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e em breve queremos você aqui no estúdio com a gente. Eu que agradeço, tá? Eu estou muito feliz de ter contribuído com vocês. Fica com Deus. Excelente. Tchau, tchau. Grande abraço. É isso aí, olha só, aprendendo aqui no Entre Família juntos. E você, tá mandando interação, tá perguntando, falando aí da sua vida? Abre o coração, vai lá na tela, mais uma interação para agora. Vamos ver aqui quem está falando, é anônimo, tudo bem, não tem problema não. Olha lá, ela está dizendo o seguinte, meu marido é manipulado, sofro com isso, porque vejo que ele sofre, mas não sei como ajudá-lo. Ela está percebendo que o marido está passando por uma situação como Ela essa. falou que está sofrendo por ver ele sofrer. Ele está, de fato, sofrendo com essa situação?
ou é um sentimento seu que você está ali, talvez, identificando nele, né? Às vezes, talvez para ele não tá tão ruim. Talvez ele já tenha se adaptado a isso e ele está concordando com essa sensação, com essa situação de alguma forma. Então, entenda se realmente é você quem está sofrendo com a situação, se realmente é uma situação de manipulação ou se é um incômodo seu pelo que ele está vivendo. Mas a minha orientação sempre seria, busca por uma ajuda profissional, já que você está realmente percebendo isso nele. Amor, querido, né? Vamos lá, vamos procurar talvez um psicólogo. Essa situação que você está passando, eu estou percebendo os males que está te causando, percebi isso, isso e isso. Acho que não é legal, acho que não está sendo positivo para você. Então, vamos buscar uma ajuda? Acho que sempre, se você realmente mostrar ali a sua preocupação, o porquê que você percebeu, né? Mostra ali para ele o que você sentiu, dá uns exemplos, lembra umas situações que ele passou que talvez ele não tenha sentido ou não tenha percebido. E aí, orienta para um profissional que com certeza vai ajudar vocês de uma forma mais eficaz. Agora, Muito se bem. você está em processo de manipulação, né, e você não sente, tá ok se manter na mesma situação, já que você não sente, não está trazendo Mas se nenhum não sente, malefício, como que você não é? vai Porque tem gente que não identifica, não sente, pronto, então tá ok. Mas é a questão do quanto isso te causa sofrimento, né? Em algum momento, se realmente no Se está sentido acontecendo uma exato, né? manipulação. Se realmente uma manipulação, se não foi uma situação específica, um mal-entendido, talvez um problema de comunicação, enfim, se realmente tem uma manipulação acontecendo, Vai haver isso sofrimento. em algum momento vai, exato, porque você está deixando os seus objetivos de lado, você está se colocando em segundo plano, isso em algum momento vai te causar algum incômodo, né? Que não é um formato de relacionamento. Exato. É manipulação. Aí quando é formato de relacionamento, tá Tem tudo de conversa, bom, tem tem diálogo. conversa, tem diálogo. Manipulação, não tem. Aí uma hora ou outra a conta vai chegar, né? Exato. Vai chegar. Uhum. E é isso, né? Se eu falo, pô, o que você fez, nossa, que amor, me senti assim, me senti assado. Se é uma relação estruturada, né? Ele vai falar, nossa, desculpa, não era minha intenção, não vou fazer novamente. E aí, com isso, a gente vai construindo e vai percebendo se realmente esse é um perfil ali, uma característica daquela pessoa, se foi realmente uma situação esporádica, né? E outra coisa, a nossa diretora não está nos manipulando nesse momento agora. Porque não é manipulação, ela trabalha com isso. Uma Ela diz instrução. assim, Uma estamos nos instrução. minutos finais, somos uma equipe, se passar depois todo mundo vai sentar e vai conversar. Isso é uma relação sadia, porque a pessoa está avisando que o programa está no final e nós somos dois aqui, duas caturritas, dois papagaios A gente conversando. quer falar mais. Deu. Caturrita não sabia disso? O quê? Tem caturrita no sul, é como se fosse uma cocota, já viu cocota? Já ouviu falar em Né? cocota? Não, vamos Gente, despedir aqui enquanto cocota ele e vai- caturrita vocês não Não. conhecem, por favor. Amanhã, inclusive, é o tema do programa Isso, de amanhã. maritaca. Não, tô brincando, né, não. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada por Imagina. estar aqui com a gente. Foi Imagina. excelente a participação. Foi ótimo estar aqui, gente. Obrigada pelo convite, espero poder ajudar mais vezes também. Tá passando aqui o Instagram da Cris pra você correr lá, dar um, né? Fala assim, por favor, me atende aí. Tá? Dá um Você oi tá lá, aqui no- gente. Dá uma forcinha. Pois é. Obrigada. Obrigada, gente. Tá acabando aqui o Entre Famílias, só para dar espaço para esse programaço. Qual o nome desse programa, Cris? Qual é mesmo? Fala aí. Vida e saúde. E aí, Teru, é sempre um prazer, né? Saber que agora tem o Vida e Saúde, o povo já fica contente já. Boa tarde. Já tem que seguir junto aqui, nem desliga a TV, vamos ligadinhos, porque o assunto de hoje está maravilhoso, importantíssimo, sensível. A gente vai falar sobre depressão pós-parto. Vamos descobrir aqui quais são os fatores que podem levar a esse problema de saúde. O que é de fato o problema de saúde, porque tem muita coisa aí na cabeça da mulher, mas também como lidar com a depressão pós-parto. Além disso, hoje é dia de movimento aqui no programa, tem as 7 passos, Tânia Santos já está por aqui e a gente vai fechar com chave de ouro com esse hambúrguer saudável, um hambúrguer bem completo, proteína, carboidrato complexo. Esse vale a pena, gente. Sempre aqui, ó. É isso. Bom é o demais. lanchinho da tarde das crianças. Tá tudo completo aqui. E esse é um tema tão complexo, né, Teru? Falar sobre depressão Necessário, né, pós-parto. Carol? Necessário, porque às vezes a gente confunde com aquele blue, como chama blue? Aquele período Baby blue, blues, baby blues. né? Que é o período que a mulher tá ali tomada pelos hormônios e tal, mas a gente vai conseguir lidar com esse processo com informação. Passei Obrigada com isso mais na uma minha, vez. com a Verdade, Silvia. Com a verdade, Silvia, você falou. passei esse contexto. Verdade. E às vezes a falta de informação
você não sabe como lidar, né? A gente lida até com uma certa frescura com a mulher. E se o homem está bem informado, você tem um acompanhamento psicológico e tem o Vida e Saúde para aprender, aí Que fica bom demais. isso. Continua aí com a gente. Daqui a pouquinho a isso. gente está conectado. Até mais. Até mais. Valeu, olha só. Você sabe que eu estava aqui com a Dália, que tem todas as informações do Vida Sim. Saúde, Dia de Amanhã, e não está comigo aqui porque eu coloquei lá na Não, dinâmica. sabe por quê? Eu vou te dar uma dica. Posso te Ah. dar uma dica do que vai ser Fala, amanhã? onde que tá? Aqui, ó. O que que é? É corrida? É corrida. Corrida de rua. Corrida de rua. Viu? Muito bem, corrida de rua, tá na mão dele a Dália, é isso mesmo. Amanhã tem uma matéria, fiquei sabendo que o Lucas saiu correndo pra rua. O desesperado. Lucas? Será? Rapaz, o Lucas tem um físico, rapaz. Ele Tá já se tem. malhando o negócio. Ali no pique, ele tem um pique, Ele tá tem, bacana, né? tem. É. Eu imagino o Lucas correndo, porque o Lucas, assim, ó, é o Mr. Simpatia. Ele é. Ele tá sempre assim, é difícil negar uma coisa pra ele, te manipula com a simpatia dele. Imagina ele correndo aqui, ó. Desculpa, tô do teu lado aqui. Eu vou te ultrapassar. Não, com licença. desculpa. Ô, bom dia, deixa eu bom dia, passar. sorrindo. Ah, Eu não consigo, quero imagina ver se essa eu abrir minha matéria, hein? boca, eu paro de correr na hora. Amanhã, então, você não pode perder, vamos falar sobre corrida de rua. Sem lesões, hein? Sem lesões, muita saúde, mais pique para sua vida. Continua aí com a gente, viu? Daqui a pouquinho Vida e Saúde e amanhã, Verdade. Entre Então, Família. ó, corrida de rua é amanhã, agora na hora de sair correndo. Tem Vida e Saúde aí na sequência. Não confunda a sentadinho, situação. formação, bom demais. Amanhã tamo juntos, tá? É isso Vai dar tudo aí. certo amanhã. Vou correr 20 quilômetros ao vivo durante o programa. Ah, é? Aham, na mente, é uma questão mental que eu tô fazendo, projetando. pra Eu esse tô ano. fora. Eu não vou, não.